Fala, coloradinho e coloradinha aqui do nosso canal. Ah tá, futebol e resenha. Vamos falar um pouco de Inter, da vitória de ontem. Teve mais entrevista do Kudê e ele abriu o jogo de algumas coisas. Abriu o jogo sobre o Rocher, abriu o jogo sobre jogadores que estão de saída do Beira-Rio. Falou sobre a partida também, mas foi o que menos falou. E o Inter venceu e exorcizou, né? Vamos lá. Exorcizou Globo, América, Paraná, Ceará, Remo, Paulista. Exorcizou alguns times aí, né? Que o Inter andou se complicando no histórico de Copa do Brasil. Mas ontem, numa partida que começou até difícil. Os primeiros 15 minutos, o Asa de Arapiraca deu muita dificuldade ao Inter e por pouco não abriu o placar. Muito por ainda. A gente sabe que o Inter ontem usou alguns reservas, e reservas de níveis até que foram muito bons, principalmente. Um exemplo: Lucas Alário. Ele já é o segundo jogo consecutivo que ele marca, o terceiro gol com a camisa do Inter. Um gol importante num momento difícil do jogo. A gente viu também aí com dificuldades bastante de substituir nossos titulares. Igor Gomes, que jogou e foi muito mal. Principalmente no começo do jogo, ele deu um recuo, um vacilo, entregou nos pés do atacante, que driblou o Antony inseguro, totalmente inseguro, muito novo ainda. Até normal para falta de experiência, né? Por jogar no time profissional do Inter. O Antony ontem mostrou. Fez algumas defesas, uma defesa de falta, numa outra defesa no segundo tempo que ele fez também, que ele fechou o gol. Mas muita inexperiência na saída, saiu mal no escanteio. Mas enfim, o Inter conseguiu vencer, classificou, eliminou aquela questão da zebra, né? A zebra que vinha eliminando o Inter ao longo do histórico de Copa do Brasil, né? Mas o Inter exorcizou tudo isso ontem, mesmo assim. E acabou não levando o gol e logo em seguida o Alário acabou marcando. O Lucas Alário numa cobrança de escanteio de Maurício, até bem mal cobrada, né? Mas deu tudo certo e o Lucas Alário dominou e virou e fez o gol. E no segundo tempo o Vitão, num passe de cabeça de Wanderson, no nosso pé de pantufa, né? Deu um passezinho de cabeça e o Vitão acabou dando números finais. O Inter administrou bem depois, após o primeiro gol, após o gol do Alário. Administrou bem o jogo e a classificação está na mão. Vamos esperar agora o nosso adversário Nova Iguaçu, que fez 8-0 ontem. Mas enfim, pessoal, o que também chamou a atenção foi a entrevista de Kudê depois, no segundo tempo, após o jogo, na sua coletiva. E ele falou sobre os jogadores que estão de saída e ontem o Inter estava apenas com 8 jogadores no banco. Muito porque Luiz Adriano, Campanharo, Depena e Gabriel estão de saída do Beira-Rio. O Inter contratou, encheu a sua folha salarial, mas também quer enxugar essa folha. E sairá aí uma boa quantia de valores, né? E esses jogadores ontem já não viajaram, daí não ficaram no banco. E Kudê até comentou, não sei se foi uma questão de crítica à direção ou questão mesmo só de informação, né? Mas enfim, esses jogadores estão de saída e ontem por isso o Inter ficou apenas com 8 jogadores no banco. Outra questão foi do Ener Valencia. Ele disse que não preocupa o Ener Valencia e disse que a lesão nem foi pela entrada do Bustos, e sim na dividida com o zagueiro do Grêmio naquele lance no segundo tempo que ele chutou. Bom, coincidentemente foi no mesmo pé, o pé direito em cima do pé, né? Outro que... Rocher, ele falou do Rocher. Nunca ninguém tinha falado sobre o Rocher abertamente, né? Mas diz que o Rocher tem a lesão na costela, está difícil de curar. Cada ser humano tem a sua forma de voltar, né? E parece que o Rocher está com muita dificuldade, até porque não foi identificado totalmente o que seria essa lesão do Rocher. Palavra de Kudê. As pessoas dizem que foi costela, outros, né? Então, mas não foi identificado exatamente o que incomoda. E o Rocher não conseguiu ainda fazer o treinamento de se jogar no chão, que é o que o goleiro precisa, né? O goleiro precisa muito disso. Então ainda já está demorado e eu fiquei com um pouquinho com uma pulga atrás da orelha.
pelo que o Kudê falou ontem, daqui a pouco demora mais um pouquinho para Rocher voltar. Mas que ele volte recuperado e totalmente recuperado, né? Porque não adianta ele botar ele tipo no Grenal domingo, ou ontem, ou qualquer outro jogo, e daqui a pouco se machucar e ficar mais 6 meses parado. Então eu acho que faz bem o Inter, faz bem o Kudê. Claro, a gente precisa do goleiro, a gente viu ontem, a gente viu mais uma vez a insegurança do Antony, mas Rocher está tentando se recuperar, mas ainda não está muito claro o que aconteceu com ele, exatamente onde seria a sua lesão. Ele reclama ainda de dor, e o Kiko D falou também que ele vai voltar ao time quando ele parar de ter essas dores, né? E se ele tem de dores ainda, então ainda não está 100% curado. Tá ok, pessoal? Dê um like para nós, se inscreva no canal, dê uma força aí para nós aí, para nós alavancar cada vez mais o canalzinho aí sobre Inter e Grêmio, o Atá Futebol e Resenha. Falou, um abraço!